Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais um episódio do Família, um projeto de Deus. O tema que estamos tratando na semana passada, agora o segundo episódio, é Obadias, quando ele fala: aprendi o temor ao Senhor desde menino. Desde menino eu aprendi o temor ao Senhor. Nós estamos aqui hoje conosco com o pastor Guilherme Litti. Paz do Senhor, pastor Marcelo, aqueles que nos ouvem, nos assistem. Também com o pastor Rodolfo Moreno. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Guilherme, todos que participam conosco deste culto. Vou pedir ao pastor Guilherme que possa ler o texto e fazer os comentários iniciais. O texto está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 13, diz assim: porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas e os sustentei com pão e água. Para iniciarmos aqui este momento, é importante situarmos o momento histórico que Israel passava. Obadias verificando ali que havia uma perseguição muito forte, até de morte. A perseguição não era só de prisão, não. A prioridade era anular, era matar. E ele vendo que os profetas corriam esse risco, o povo de Israel e a profecia que existia sobre Israel também estava ali diante de uma situação muito delicada. Então, ele se posiciona como servo de Deus e esconde, a palavra fala, 100 profetas de 50 em 50. E além de escondê-los por um tempo, ele também sustenta estes profetas com pão e água. Então, dentro desse contexto histórico que Israel estava envolvido, Obadias juntamente, no tempo do rei Acabe e de Jezabel, e nós damos início aqui àquilo que iremos adentrar sobre a família nesse contexto histórico, mas também profético. E esse sentimento que estava no coração de Obadias tem que estar no coração da família. Que qual era o sentimento de Obadias? A profecia não pode morrer. A voz profética não pode acabar. Então, ele colocou em risco a vida dele. Ele estava colocando em risco, porque Jezabel estava matando todos os profetas. Então, a família hoje precisa ter muita consciência, a mesma consciência de Obadias. A profecia não pode morrer na igreja. A profecia não pode morrer na família. Ou seja, na prática, o que é isso? Os dons espirituais, o dom de profecia não pode morrer. Você tem que continuar falando. Porque onde não há profecia, o povo se corrompe. As profecias bíblicas não podem morrer no nosso coração, não pode morrer em descrédito, como a profecia da volta de Jesus, a profecia de uma eternidade, a profecia acerca dos filhos. As profecias bíblicas precisam estar, e também as promessas do Senhor. Aquela promessa que um dia o Senhor te fez pela palavra, na oração que você fez, essas promessas precisam estar vivas dentro de nós. Exato. Porque é a profecia que vai nortear a igreja, que vai sustentar a igreja. Não é nesse sentido também, Rodolfo? É isso mesmo, né? O Senhor está nos chamando nessa hora para preservar a profecia, não é? Ele não apenas escondeu, mas ele deu alimento para que eles se mantivessem vivos, né? Nada adiantava esconder os homens ali de 50 em 50 em covas e deixá-los lá para morrer, que eles iriam morrer de qualquer forma, né? Então, em primeiro lugar, é esconder no coração, né? Escondi a tua palavra no meu coração, é guardar a profecia, não é? É cada experiência que Deus vai nos dando, né? Nós temos que guardar. É como um memorial, né? Israel sempre que passava por algum evento, alguma coisa, alguma experiência, ergue um memorial. Para quê? Porque os vossos filhos vão nos perguntar, o que é isso aqui? E vocês vão relembrar aquilo que aconteceu. Muito bom. Então nós temos que guardar no nosso coração as experiências, as promessas que Deus nos deu, os dons espirituais, que lá na frente vai se cumprir e nós vamos testemunhar. Deus lá atrás, ele falou comigo isso, e Deus foi fiel, ele cumpriu a sua promessa. O dom espiritual sobre o meu filho, sobre a minha casa se cumpriu, Deus mostrando que ele é fiel. Então a importância de guardar a profecia e preservar a profecia, alimentando a profecia. A profecia precisa ser nutrida, alimentada, como? Jejum, oração,
leitura à palavra, cultos, participação na igreja. Então, a cada uso dos recursos da graça que Deus nos dá, nós vamos alimentando a profecia, não é? Então, nós, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos o valor da profecia, incentivá-los a buscar ao Senhor, né? A amar aquilo que é profético, a entender e a discernir o momento profético que nós estamos vivendo, conforme nós até dissemos no programa anterior, né? A exortação de Paulo aos Tessalonicenses, olha, não extingue o espírito, não despreza a profecia. Muitos nessa hora tornaram a profecia algo banal, né? Estão desprezando a profecia, a vontade do Senhor, mas o conselho de Paulo, olha, não despreza, não deixa essa chama se apagar no seu coração, mas retém, alimenta a profecia, preserva a profecia, porque isso vai gerar bênção na sua vida, né? Tem um testemunho que o pastor Gideuti e a irmã Sara contam, em 1948, quando Israel voltou a ser Estado, no dia que foi noticiado, a irmã Sara, a mãe deles, reuniu todos os filhos na sala. Abriu a palavra, olha, a profecia que um dia a figueira ia brotar, que um dia Israel ia voltar a ser Estado, se cumpriu hoje, Israel voltou à sua terra, quer dizer, guardou a profecia. Olha só, né? E ali quando ela chama os filhos e mostra, estava alimentando, a profecia sendo alimentada. Então isso é muito importante dos pais, porque de onde Obadias tirou isso? Ele aprendeu com os pais, ele fala, desde a minha meninice, desde menino eu aprendi. Ele aprendeu o valor de um profeta desde quando era criança. Então, em vários aspectos, isso tem que estar dentro de casa. Não a promessa que o senhor fez no lar, uma promessa daquele lá que o senhor fez através de um dom espiritual, amanhã se cumpre, né, uma casa nova que compra, uma promoção, um trabalho. Meu filho, isso aqui foi uma promessa que o Senhor fez. Né? Você está lendo um jornal, tem um acontecimento na escola. Olha, meu filho, isso aqui é uma profecia bíblica que isso ia acontecer. Exatamente. Tudo isso é você estar alimentando os profetas, a profecia que está escondida no coração das crianças. Glória a Deus. Então, esse trabalho, ele é muito importante. Muito bom. É importante esse testemunhar e viver e guardar a profecia. É que, por certo, muitos daqueles que estão nos assistindo, às vezes o filho é uma promessa de Deus para o pai e para a mãe. Deus fez uma promessa, eu vou dar um filho. E às vezes assim, um conselho, né? Você já contou a experiência para o seu filho? O que Deus falou com vocês, como pais para os seus filhos? Às vezes eles nem sabem que tinha alguma situação na gravidez, alguma coisa aconteceu, a igreja orou, o Senhor falou que ia reverter, o Senhor reverteu, e hoje os filhos estão ali vivos, porque uma profecia ela se cumpriu. Então, cultivar isso e nutrir na vida dos nossos filhos, as profecias, conforme o pastor Marcelo falou, do trabalho, as portas que Deus abre, e da própria vivência da vida de cada um de nós, você nutre aquilo, o Deus que você serve, que é um Deus vivo. Aqui nós não sabemos se os pais de Obadias já tinham passado, já tinham sido recolhidos por Deus, mas o que importa é que estava vivo na vida dele, a profecia permaneceu viva. Né? Os pais um dia podem passar, mas a profecia, a herança, ela vai permanecer porque ela é eterna. E sabe um segredo? As profecias devem ser guardadas, as promessas, as profecias devem ser guardadas e usadas em oração. As promessas do Senhor e as profecias devem ser usadas em oração. E você vai achar vários exemplos bíblicos. Quando Daniel vai clamar que era tempo de voltar, ele vai citar a profecia de Jeremias. Senhor, o Senhor prometeu. Então, você quando ora, quando as promessas do Senhor devem ser guardadas e devem estar nas nossas orações. Você está pedindo ao Senhor uma coisa que Ele disse que ia fazer. Lógico, entender que não pode ser um tom de cobrança. Exatamente. Que você tenha direito. Não, mas é no sentido de confissão, de você crer que você abraçou, está agarrado àquela promessa. Então, às vezes, a gente começa a orar por tanta coisa e esquece de orar por aquilo que o próprio Senhor revelou. É verdade. Então, as promessas, elas devem estar nas nossas orações, porque nisso você acha graça diante do Senhor e muitas vezes Ele até antecipa, Ele acelera a operação dele para fazer bem aos seus servos. Muito bom. Interessante, pastor Marcelo, pastor Guilherme, quando fala em sustentar a profecia,
no capítulo anterior, quando fala que havia seca e fome em Israel, e Elias ele é enviado pelo Senhor a outra cidade, a Sarepta de Sidom, né? E ele fala, ó, lá vai ter uma viúva que vai lhe sustentar, vai sustentar a profecia. Vai chegar lá, vai ter uma viúva, né, rica, né, disposta. Chegou lá, uma mulher viúva catando alguns gravetos ali, falou assim, você que vai me sustentar? Eu não tenho nada em casa, esse é o meu último alimento, meio do meu filho, nós vamos morrer. Mas ela, pela fé, ela sustentou o profeta. Diz a palavra assim que ela fez uma aliança com o Deus de Israel. Ela falou, se você fizer primeiro para mim um pão, um bolo, e depois para você e seus filhos, você vai ver como vai se multiplicar as bênçãos sobre a sua casa. E ela fez primeiro para o profeta, depois para ela e para seu filho. Imagina o filho aí, mãe, esse alimento aí. Meu filho, em primeiro lugar, a profecia, o profeta em primeiro lugar. Muito bom. Depois, nós vamos colher aquilo que é o resultado de guardar a profecia. E como assim ela fez, o azeite multiplicou, a farinha não acabou, até que veio chuva sobre a terra, não é? Então, é a importância de hoje guardarmos a profecia, ensinar os nossos filhos o valor de preservar e sustentar a profecia, mesmo em momentos difíceis. Quando às vezes fala assim, mas e a promessa, minha mãe? Mas e aquilo que Deus nos disse? E por que essa porta não está se abrindo? Por que a enfermidade? Por que... Meu filho, vamos guardar a profecia, vamos guardar, vamos sustentar aquilo que Deus nos deu, vamos nos manter firme, porque vai haver um resultado. Deus vai multiplicar, as bênçãos do Senhor virão, porque Ele é fiel. Então foi... Agora, vou fazer uma abordagem no outro sentido, de esconder a profecia. Porque se ele escondeu para que não matasse. Tem certas promessas que o Senhor faz que os pais precisam esconder. Vou dar um exemplo. Você tem uma criança, você tem um filho de 5 anos de idade, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. E o Senhor dá uma promessa que ele vai ser pastor. Essa não é a profecia para você falar para o seu filho. Você vai guardar. Você vai esconder. Você vai alimentar, orando, mas vai ter a hora certa. Então, tem certas profecias que o Senhor nos dá acerca do nosso lar, promessas maravilhosas, que precisam ficar escondidas. Você não pode sair por aí falando. Exatamente. Você não pode facilitar para aquele que é o adversário da igreja, porque você vai estar revelando um segredo, é uma estratégia de guerra. Então, até porque se você chamar uma criança de 5 anos de idade, de 10 anos de idade, e dizer que Deus diz que ele vai ser pastor, ele não tem nem maturidade emocional, nem espiritual, ele vai dizer, vou ter que ser pastor um dia. Ele não está pronto, véio. Tudo tem hora certa. Então, e às vezes, a gente acha, o irmão acha que tem uma profecia, eu vou dar um testemunho de acontecer. Não, esconde. Porque se Obadias não escondesse, qual ia ser o que ia acontecer? Ia matar o profeta. Exato. Então, se você agir com falta de sabedoria, ele vai agir para poder matar a profecia e ela não se cumprir. Então, há certas promessas que o Senhor faz para a nossa casa que tem que ser segredos. Agora, no dia que se cumprir, aí dá o testemunho à vontade. Exatamente. Não é importante ter essa sabedoria? Muito bom. Enquanto o pai e a mãe, nesse contexto que o senhor falou agora, nutre essa profecia, a família é fortalecida. Porque a profecia ela é viva e você nutrindo ela vai sustentando a família. Não é? Nós vamos nutrindo ela na nossa vida, mas ela que nos sustenta. Muito boa. Não é? Então, você vai nutrindo, você vai sustentando, o Senhor vai te sustentando. No dia que cumprir, os profetas não saíram mais fracos. Eles saíram mais fortes. Muito bom. Eles saíram mais fortes daquela prova ali que eles passaram. E assim é a nossa vida. Não é? Olha, eu esperei 10 anos. Eu esperei 15 anos, mas pode saber, o dia que você saiu mais forte do que quando o Senhor falou com você. É isso mesmo, né? Uma parte interessante a gente abordar aqui, já chegando ao final, é quando Acabe chama Obadias, já eram 3 anos de seca, sem água, e lógico, sem chuva os pastos estavam secos. E aí, qual colheita que houve em 3 anos? Então, você tinha uma situação, porque a seca traz pobreza, que é o que o mundo vive hoje espiritualmente, né? Como diz o profeta Amós, sede não de água, fome não de pão, mas de se ouvir a palavra. Há uma sede, há uma seca, há uma pobreza espiritual. Aí o rei Acabe chama Obadias, nós temos que sair por todo Israel em busca das fontes e de pasto.
que senão vamos morrer de fome. Olha, aí ele fala assim, aqui é o ponto que eu acho muito interessante. Ele fala assim, você vai para um lado, ele fala assim, eu vou para um lado e você vai, olha a expressão minha, você vai por outro caminho. Então você vai para cá e eu vou para cá. Eu vou por esse caminho e essa é a expressão, e você vai por outro caminho. Aqui está um segredo para a família. O nosso caminho não é o caminho de Acabe. Muito bom. O nosso caminho, o caminho de Acabe é o caminho da apostasia. É o casamento com Jezabel, é o casamento comum. A família não pode casar com Jezabel. A família não pode casar com o mundo. O nosso caminho é outro caminho. Glória a Deus. O nosso caminho é outro. Não tem que ter constrangimento. E aí, quando ele pega, eu gostei, a expressão bíblica, outro caminho, quando ele está, o que acontece? O profeta o encontra. Isso é extraordinário. Quando você está no caminho certo, a profecia vai te encontrar. Em que momento, em que hora? A profecia é soberana. Não é você que manda nela. Ela que, você não manda na profecia. Mas se você sai no caminho, quer dizer, o mundo vai para lá, nós vamos para cá. Nós vamos no caminho oposto, não tem problema. Mas se você está no caminho, e aqui tem famílias assistindo, às vezes pode passar por oposições, você está no caminho, a profecia vai te encontrar. A profecia vai se manifestar. Olha que coisa extraordinária, já encerrando para passar para vocês. Quer dizer, ele sai em busca... O que ele foi buscar? A fonte. Sai em busca das fontes, até o texto diz, das fontes. Ele foi buscar atrás da fonte e a profecia achou ele. Jesus é a fonte das águas vivas. Glória a Deus. Você vai buscar a fonte, a profecia vai te achar. E aí, a mulher samaritana, ela vai no poço buscar água, o profeta estava lá no poço esperando. Então, esse é o caminho, não é verdade? Exatamente. O interessante é, olha, e estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. Que maravilha é quando a profecia nos encontra, porque ela nos traz esperança. Né? A profecia traz esperança. Você está ali numa batalha, às vezes, vai para o culto, vai buscar a fonte e a profecia está lá. Aí o Senhor fala com você, glória a Deus, eu estava sem esperança. Mas o Senhor é a esperança da nossa família. Ele é a nossa fonte. A profecia, ela nos encontrou um dia. E essa profecia que nos encontrou, ela nos deu a esperança de que o Deus que nós servimos está vivo e está olhando para nós. Porque ele, olha, o profeta, pastor Rodolfo, não encontrou Acabe. O profeta não encontrou Acabe. Era outro caminho. Encontrou Obadias. O caminho de Acabe não tem o profeta, que é o caminho da apostasia. Às vezes uma pessoa apostatou e quer falar que Deus está operando, não está, o profeta não vai lá, né? Nesse sentido que quer dizer, né? Exatamente. Ou seja, não é você que encontra o profeta, é ela que te encontra. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Que nos escolheu a nós. Nos nomeou. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, E uma coisa, por exemplo, que eu acho extraordinária, Rodolfo, quando chega ali que foi nesse momento que Elias fez o desafio aos 850 profetas, né? E cada um fez um altar, aquele que todo mundo conhece, né? 400. E fez os 2 altares. E aí Elias faz o altar dele e tudo, e fala assim, derrama água no altar. Só que tinha 3 anos que não chovia. Eu acho que se eu fosse lá o servo se eu fosse o obreiro de Eli, eu falei, Elias, o senhor tá me pondo dificuldade aqui, porque tem 3 anos que não chove, só que água, aí é para piorar, Rodolfo. Aí não sei como que arrumou água, né? Exatamente. Que não tinha água em Israel em lugar nenhum. Aí botou água, aí falou assim, não, põe de novo mais água. Aí mas manda de novo. Quer dizer, não havia água em Israel, mas Elias tinha alguma fonte. Quer dizer, é a realidade da igreja. O mundo vive a sequidão. Glória a Deus. Nos lares, se multiplicar o pecado, o amor secou. Mas a igreja tem a fonte.
como Elias Glória a tinha. Deus. Para a igreja não falta, porque ela tem a fonte escondida, né? Jardim secreto, fonte selada, né? Muito bom. Ela tem essa fonte. Que bênção. Isso é especial, né? Maravilhoso, não é? Maravilhoso. E um detalhe aqui, Sr. Marcelo, que eu queria falar, é que, falando sobre a profecia, quando Obadias esconde os profetas, a palavra fala que ele fez de 50 em 50. E nada na palavra é por acaso. Ah, isso é interessante. Nada na palavra. Então, por que os 50? Por que não foi de 30, de 40? Foi 50. Porque 50 fala do derramado do Espírito Santo, do Pentecostes. Muito bom. O momento profético que nós hoje estamos vivendo, na história da igreja, nos últimos dias, Muito derramarei do meu Espírito sobre toda a casa. Aí vossos filhos, não é? Muito Fala bom. dos filhos. Muito Então, bom, hein? Obadias era fruto de uma profecia, né, sobre a vida dele. Os pais nutriram também, sustentaram aquilo. E ele aprendeu agora essa bênção. Perfeito. Nós aprendemos uma coisa: se o Pentecostes não estiver na nossa vida, a profecia ela não é sustentada. É isso. Ela não é Muito sustentada. bom. O Pentecostes. Por isso que é 50 e 50, né? Jesus assim, e guardou 50, o Pentecostes do passado, mas é 50 e 50, porque o Pentecostes do passado ele é vivo hoje na vida Glória da a igreja Deus. fiel. Muito bom. Então a igreja hoje, nós temos ouvido tanto, né, que o cristianismo hoje, o problema é que ele se afastou, ele abandonou o Pentecostes. Ele fica com o Pentecostes do passado, só o primeiro do passado como um ato histórico, mas a igreja fiel ela tem o Pentecostes como algo profético para os nossos dias também, né? Acontecerá que nos últimos dias derramarei, então os últimos dias é o nosso tempo profético que estamos vendo. O Espírito Santo continua operando, né? Então hoje a importância de estarmos tendo este encontro com a profecia, ou melhor, a profecia estar nos encontrando, né? Como disse o pastor Marcelo, né? Eu achei muito interessante que o pastor Guilherme disse assim, o encontro com a profecia trouxe para ele esperança. A palavra de Elias vai voltar a chover. Lindo, é verdade. Vai voltar a chover. Não era uma palavra de mais juízo. O juízo já estava estabelecido. O encontro foi para falar, olha, fala com Acabe que eu quero encontrá-lo, e o Senhor me disse que vai voltar a chover. Então, a profecia, quando ela nos encontra, ela traz esse acalento ao nosso coração, esse consolo ao nosso coração. Olha, vai passar, vai resolver. O momento é difícil, mas o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai te ajudar. Ah, mas será que eu vou te encontrar? Quando eu me despedir, você vai para um lado e se Acabe não te encontrar depois, ele vai me matar. Não, fica tranquilo. Eu vou me encontrar com Acabe. Eu só quero esse encontro com ele. Mas olha, vai passar. E o momento que nós estamos vivendo, às vezes, é um momento difícil. É um momento, às vezes, onde nós vemos muitas dores, tribulações, angústias. Às vezes fala assim, como vai ser o futuro dos nossos filhos? E como é que vai ser criar, educar os filhos nesse mundo tão corrompido de Acabe, dominado por idolatria, imoralidade, etc. Mas aí a profecia nos encontra e fala assim, olha, pai, mãe, fica tranquilo, eu estou no controle, o Senhor está no governo, vai passar, né? Vai chegar, vai acabar o tempo profético, né? O Senhor Jesus está voltando, prepara o seu filho para a volta do Senhor, porque vai chegar um momento em que você não vai precisar mais se preocupar nisso com ele, porque o Senhor vai nos tomar em seus braços, vai nos levar nas nuvens e nós estaremos com o Senhor na eternidade. Maravilha. É o que traz consolo ao nosso coração, né? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha, o assunto é realmente muito bom, temos que chegar ao fim. Essa colocação é maravilhosa. Os dois grupos de 50 também, acho que é uma coisa nova que surgiu, ou seja, é o derramar do Espírito Exato. no início da igreja, 2,50, Exato. e o derramar do Espírito agora no final do arrebatamento. Rodolfo Moreno, Guilherme, estamos chegando ao fim. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós encerramos deixando essa palavra que o Senhor trouxe através do pastor. Vai voltar a chover. Você que está vendo no seu lado um tempo de seca, tempo difícil. Essa palavra vem da parte do Senhor. Vai voltar a chover. Prepara o carro, arruma a casa, porque as chuvas do Senhor vão vir sobre o céu. Fica no caminho, guarda a promessa, alimenta a profecia, porque vai voltar a chover naqueles que esperam na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.